Muito boa tarde a todos. É um grande prazer retornar a essa casa para nós continuarmos conversando sobre o Evangelho de Jesus. Meu nome é Gleckson Benedetti e hoje nós vamos falar sobre não julgueis para não serdes julgados. Esse tema está no capítulo 10, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Julgar. É muito recorrente em todos nós nos alvorarmos ao direito de julgar. E muitas vezes fizemos julgamentos muito sérios. Muitas vezes julgamentos injustos. Muitas vezes utilizamos o nosso julgamento para nos vingarmos, para oprimirmos, diminuir o outro, magoá-lo. E isso tudo vai em desencontro aos ensinamentos de Jesus. O ensinamento diz que devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, que devemos respeitá-lo, acolhê-lo, orientá-lo, perdoar. E nós temos que nos lembrarmos dos enunciados cristãos. E nesse assunto, um dos mais expoentes é a lei do retorno, do plantio e da colheita. Tudo o que nós fizermos é uma ação que vai gerar uma reação. É um plantio que vai gerar uma colheita. Então, quando nós somos injustos com os outros, nós estamos plantando uma injustiça que em dado momento nós iremos colher. E qual seria, então, a atitude adequada frente aos erros e aos equívocos dos nossos irmãos, dos nossos companheiros de jornada? Primeiramente, nós temos que lembrarmos que o erro do outro que nos causa tanta irritação, que nos causa revolta, muitas vezes são erros que nós cometemos. São erros que nós pensamos em cometer. E que muitas vezes não cometemos por falta de oportunidade. Então, nós temos que pensar assim: se esse erro é tão grave que me deixa irritado, que me deixa raivoso, possivelmente quando eu cometo, as outras pessoas também sentem a mesma coisa. Porque muitas vezes nós atenuamos, nós desculpamos, nós achamos motivos para amenizar os nossos erros. Nós tratamos com muita dureza
quando esses mesmos erros são praticados pelos nossos semelhantes. Na maioria das vezes, nós sequer temos o direito de julgar. Então, se não cabe a nós julgarmos, por que destilar esse ódio, essa irritação, essa maldade? O que Jesus nos aconselha? Que devemos ser brandos, pacíficos, tolerantes, que devemos acolher, que devemos orientar, e não ficarmos distribuindo sentenças por aí. E aí nós precisamos levar isso muito a sério e trazermos para o nosso dia a dia. Nós somos pais. Alguns de nós somos gestores nas empresas, gestores na sociedade de bairro, gestores nas casas espíritas. E muitas vezes nós temos que lidar com certos casos de equívocos praticados pelos nossos familiares, pelos nossos colegas de trabalho, pelos nossos associados nas associações de bairro, nos nossos associados e colegas de trabalho nas casas espíritas. E como então nós devemos lidar com essas situações? A primeira forma é mantermos a calma. Fazermos uma prece, pedindo a Deus que nos oriente, que nos auxilie a tomarmos a decisão mais adequada para cada situação. E aí sim, vamos dialogar. Um diálogo fraterno. Um diálogo que busque esclarecer, a fim de que tenhamos uma consciência do que aconteceu e procuremos, de alguma forma, ressignificar esse erro, essa falha, a fim de gerar o entendimento de que aquilo é prejudicial e que não deve ser repetido. Diálogo fraterno. Ressignificação. Esse é o processo. Ninguém tem o direito de julgar e oprimir a quem quer que seja. É muito recorrente a gente ouvir que determinadas pessoas em cargos de poder agem de forma atabalhoada. Xinga, humilha. Mas aí nós temos que pensarmos assim: esse é o exemplo que eu devo seguir? É dessa forma que eu devo proceder? E a partir daí, elegermos outro tipo de procedimentos para seguirmos. Porque nós temos, sim, muitos exemplos
de pessoas que conseguem manter o equilíbrio e agir de forma adequada. Não quer dizer que nós devemos compactuar com os fatos falhos. Não quer dizer que nós venhamos a ter que passar a mão por cima. Não. Não é isso que Deus espera de nós. Nós só precisamos agir, primeiramente, dentro das nossas competências e, uma vez que é da nossas competências agirmos sobre um fato falho, o fazermos de forma adequada. Xingar, denegrir, oprimir, só vai causar mais dano do que conserto. A reforma íntima é um processo individual de cada um. Ninguém obriga ninguém a se reformar. Ninguém obriga ninguém a mudar. A mudança, ela é um processo gradativo no tempo de cada um. E quem quiser contribuir para que haja essa transformação, precisa fazê-lo de forma que quem cometeu o erro se sinta acolhido. Quem cometeu o erro encontre guarida, apoio, a fim de que, num diálogo fraterno, o erro seja tratado como um erro. O erro não é a pessoa. O erro é o fato falho. Nós precisamos agir sobre o fato e não sobre a pessoa. Ofender, denegrir a imagem, magoar, não contribui em nada para corrigirmos o ato falho. Quando nós oprimimos alguém, xingamos alguém, nós provocamos a ira. E provocando a ira, tudo o que for dito a partir dali não trará nenhum proveito, porque não será aceito. Por exemplo, nas casas espíritas, nós temos um trabalho chamado de atendimento fraterno. Aí as pessoas, quando estão com alguns problemas, elas vêm até a casa espírita e são encaminhadas para o atendimento fraterno. Chegando lá, qual é o papel do trabalhador que está acolhendo essa pessoa? É fazê-la se sentir confortável. Estabelecer um relacionamento de acolhimento, de confiança. E a partir daí, ouvir a pessoa. O atendente fraterno está ali para ouvir, muito mais do que falar. Por que isso, meus irmãos? Porque aquele momento é um momento de deixar que a pessoa coloque para fora
o que está lhe incomodando. E creio que é plena verdade. A maioria dos nossos problemas é que nós não conseguimos falar sobre eles. Não conseguimos botar para fora. Com medo do julgamento, com medo do que as pessoas vão pensar. Vejam o quanto é importante se criar um ambiente aonde a pessoa consiga desabafar, aliviar o coração, colocar para fora. E o atendente fraterno não está ali para dar esporro em ninguém. Não está ali para criticar ninguém. Está ali para ouvir. E uma vez que a pessoa colocou para fora o que está lhe incomodando, o papel do atendente fraterno é, com base no Evangelho de Jesus, auxiliar aquele consulente a entender o que está se passando, a ressignificar o que aconteceu. Então, assim, não é o atendente fraterno que vai dizer, não, tu tem que fazer isso, fazer aquilo. Não. Com base no Evangelho, vai se fazer o acolhimento, a fim de que a pessoa compreenda o que aconteceu ou o que está acontecendo, ressignifique e, com base nos enunciados cristãos, a pessoa chegue à conclusão que aqueles atos que levaram, que desencadearam aquele mal-estar, são atos que precisam ser revistos, que precisam ser ressignificados e, consequentemente, gerar uma mudança de proceder. E uma vez a pessoa decidindo que precisa mudar, ela vai empreender as ações para essas mudanças e vai fazer as coisas de forma diferente. O processo de mudança é assim que funciona. Não adianta a gente chegar e dizer, não, tu está errado, tu isso, tu aquilo, e tu tem que mudar. Não. A reforma íntima é uma reforma individual. Cada um de nós que vamos promover a nossa mudança, se quisermos. E para querermos, é preciso que alguém tenha a paciência, tenha a disponibilidade de nos ouvir e, junto conosco, nos auxilie a entender o que aconteceu ou o que está acontecendo, a fim de que possa despertar em nós o desejo de fazer diferente, para que venha a surgir um desdobramento diferente e mais salutar. No Evangelho, aparece uma história relativa à mulher adúltera. Que antigamente as mulheres adúlteras, eles apedrejavam até a morte. Então, em determinado momento lá, trouxeram uma mulher adúltera e apresentaram para Jesus. E aí,
tentaram fazer com que Jesus concordasse com aquela prática que vinha de muito tempo. Como que querendo colocar à prova a Jesus. Então, Jesus se abaixou, pegou um pauzinho e começou a riscar no chão. E aí, ele disse assim: aquele dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E voltou de novo a riscar no chão. Quando ele se levantou, perguntou para a mulher: onde estão aqueles que te acusavam? E ela respondeu: foram embora. E então Jesus disse para a mulher: eu também não vou te acusar. Vá e não peques mais. Essa é a lição que Jesus traz para nós. Nós temos que aprender que todos nós somos falhos. Todos nós cometemos erros. E que normalmente o erro dos outros que nos causa tanto terror, tanta irritação, são erros, muitas vezes, que nós praticamos ou pensamos em praticar e que, como é para nós achamos muitas formas de amenizar, de diminuir e deixar quase que insignificante. Vá e não peques mais. Essa é a forma adequada de lidarmos com os erros do nosso semelhante. Acolher, conversar, orientar, mostrar os desdobramentos desses atos falhos e apresentar novas formas, sugestões, não é impor. Olha, tu fez assim e não deu certo, quem sabe tu faz desta outra forma. Existem várias formas de nós obtermos melhorias nesse processo. Entregar para o outro possibilidades, alternativas, sem imposição. Eu trago muito exemplos das casas espíritas, justamente para desmistificar que os trabalhadores das casas espíritas são santos ou são superiores. O que, na verdade, não é nada disso. O trabalhador espírita é tão ou mais necessitado do auxílio divino, do apoio recíproco entre os próprios trabalhadores da casa. Ninguém é mais do que ninguém. O dirigente
o palestrante é tão iguais a qualquer outro. O que está acontecendo com os trabalhadores é que eles estão em tratamento intensivo. Porque quando nós estamos na casa espírita, nós estamos ouvindo sobre o Evangelho, nós estamos trabalhando e estudando ao mesmo tempo. E tem uma coisa que é a mais pura verdade. Acontece comigo e eu tenho certeza que acontece com todos vocês também. Quando eu ouço uma palestra, quando eu ouço um evangelho, sempre tem uma situação que eu vejo assim, ó. Isso eu faço e não devia fazer. Ou então, isso eu não faço e deveria fazer. Então, são essas coisas que precisam estar muito claros para nós. Todos nós somos pecadores, somos devedores, em maior ou menor grau. E se nós queremos que os nossos erros sejam perdoados, que os nossos erros sejam encarados com amor e com acolhimento, é dessa forma que nós devemos agir em relação aos erros dos outros. E a partir daí nós podemos levar esses ensinamentos para qualquer outra área do convívio social. Na família, nas empresas, nas associações de bairro, em todos os lugares. Deus não nos deu a missão de avaliarmos, julgarmos, sentenciarmos ou mudar os outros. Todo o Evangelho de Jesus é sempre para que nós venhamos a nos reformar. Que nós venhamos agir sobre nós. E quando nos sentirmos capacitados, quando nós nos sentirmos desejosos, que nós venhamos a contribuir com o nosso próximo também. Mas contribuir da forma adequada. E no caso, em relação aos erros, procurarmos a indulgência, a benevolência, exercitarmos a prática do amor, amor que acolhe, orienta e mostra novos caminhos. Mostra novos caminhos, mas não obriga ninguém a seguir por eles. Porque a reforma íntima é um processo individual de cada um. A gente pode preparar o alimento e oferecer para alguém que está faminto, mas não podemos obrigá-lo a comer e nem comer por ele. É isso que nós precisamos fazer com o Evangelho de Jesus. Divulgar. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Pregar quer dizer difundir. E difundir para quem quer ouvir.
Jesus não nos orientou a impor a alguém que aceite Jesus, que aceite o seu evangelho. Não. Ele disse: ide por todo mundo e divulgai o evangelho para quem quiser ouvir, para quem quiser se reformar. Entregar a mensagem de Jesus e deixar que cada um faça o que quiser com ela. Essa é a nossa tarefa. Não julgueis para que não sejais julgados, porque cada atitude é um plantio, e cada plantio gera uma colheita. Convido a todos para elevarmos nosso pensamento dizendo: graças a Ti, ó Deus, por essa casa que nos recebe e pelo Teu Evangelho que nos esclarece. Que nós possamos sairmos daqui levando a Tua mensagem, bem armazenada em nosso coração, de forma que possamos acessá-la facilmente e que possamos compreender que a Tua orientação é que para nós possamos acolher, que nós possamos auxiliar as pessoas que desejarem a ressignificar o que tem dado errado em suas vidas, e que elas possam ser sensibilizadas a procederem às mudanças necessárias de acordo com o que Tu espera de nós. Que assim seja, em nome de Deus. Muito obrigado.